Olá, quero cumprimentar a você com a paz do Senhor Jesus e dizer que nós estamos aqui para dar sequência ao nosso assunto relacionado à Escola Bíblica Dominical para hoje, que é o assunto relacionado à parábola das 10 virgens, em Mateus capítulo 25, verso 1 a 13. E nós vamos agora apresentar aqui alguns vídeos que os irmãos enviaram como contribuição para a Escola Bíblica Dominical. E em razão de não podermos apresentar um número maior de vídeos na Escola Bíblica, nós antecipamos nesta programação especial hoje aqui os vídeos enviados pelos nossos irmãos. Alguns vídeos a mais. Nós então vamos apresentar aqui as nossas perguntas e as respostas. Os irmãos acompanharão como os nossos irmãos têm enviado as suas contribuições respondendo às nossas perguntas. Vamos então à primeira pergunta de hoje. A Escola Bíblica de hoje, a primeira pergunta é destinada a todos, é dirigida a todos. Então, o texto básico é o Evangelho de Mateus, capítulo 25, versos 1 a 13, que é o seguinte, vamos lá, o nosso estudo é sobre as parábolas do Senhor Jesus relacionadas à sua vinda, ou seja, ao arrebatamento da igreja. E o assunto de hoje, especificamente, é a parábola das 10 virgens. Aí a nossa primeira pergunta é a seguinte: qual o sentido histórico e profético das vestes oferecidas aos convidados pelo pai do noivo? Então, para responder a essa pergunta, nós vamos dirigi-la primeiramente ao nosso irmão Daniel. Daniel é do grupo de jovens da igreja de João Pessoa, lá em Paraíba. E eu quero cumprimentar o Daniel com a paz do Senhor Jesus. E depois nós iremos ao nosso irmão lá, ao Jorge Lucas e ao Jorge Miguel, que são da igreja de Arroio Grande, lá no Rio Grande do Sul. Eles são da classe de intermediários, ali daquela igreja, e eles vão responder também a nossa pergunta. Primeiramente, Daniel, eu cumprimento a você com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Em resposta à primeira pergunta, as vestes eram dadas pelo pai do noivo, do ponto de vista histórico, como símbolo de uma tradição, já que os convidados vinham de longe e ali se instalavam naquela casa aguardando o casamento. Por isso eles eram vestidos, eram dados vestimentas pelo pai do noivo. Profeticamente, o pai do noivo se refere a Deus, Deus Pai, que no momento em que nós aceitamos a Ele, ganhamos as vestes de salvação, como símbolo de uma nova aliança, de um novo nascimento. Assim como diz o texto em Apocalipse 22:14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, as vestes de salvação é um símbolo da pureza e da nova aliança da igreja para com Cristo. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Respondendo a pergunta número 1 da EBD, qual o sentido histórico e profético das vestes oferecidas aos convidados pelo pai do noivo? O sentido histórico, irmãos, se refere ao costume da época, quando o pai do noivo dava as vestes para os convidados do casamento, para os diferenciar das outras pessoas. E o aspecto profético se refere às vestes de salvação, que representam o nosso testemunho, que nos diferencia das outras pessoas. Amém? A paz do Senhor Jesus, irmãos. Muito bem, Daniel. Historicamente, as vestes eram símbolo de uma tradição, como você afirma. Mas profeticamente, elas são símbolo de uma nova aliança, ou seja, de um novo nascimento. Muito bem respondido. Também eu quero parabenizar aqui o Lucas, o Jorge Lucas e também o Jorge Miguel pelas respostas que foram dadas. Quando o Jorge Lucas falou sobre as vestes para a festa são para diferenciar os convidados das outras pessoas. Muito boa essa resposta. E o Jorge Miguel falando que as vestes de salvação representam, isso mesmo, Jorge Miguel, representam o nosso testemunho. Muito bem respondido pelos nossos irmãos a nossa primeira pergunta. Agora sim, agora iremos passar para a nossa segunda pergunta. E a nossa segunda pergunta, também dirigida a todos, é a seguinte: na parábola, entende-se que se refere às virgens como noiva, que é a igreja que foi convidada para a festa nupcial. Pergunta-se, letra A, por que eram virgens? E letra B, o que significa o número 10, ou melhor,
A igreja é composta de homens e mulheres, e a parábola profeticamente se refere à igreja como virgem, ou seja, uma referência ao sexo feminino. Essa resposta vai nos ser dada, nós vamos dirigir essa pergunta à nossa irmã Karina. Ela responde muito bem, ela é do grupo de jovens da igreja de Joinville, lá em Santa Catarina. Irmã Karina, eu quero cumprimentá-la, irmã, com a paz do Senhor Jesus. Pode responder. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, em resposta à pergunta 2A, por que era virgem? Porque ela era pura, imaculada, e o noivo é o único amor. E nós podemos encontrar em Cantares 5:2, que fala assim: eu dormia, mas o meu coração velava, eis a voz do meu amado que estava batendo. Abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Então, o amado era o único amor. A paz a Jesus. Muito bem, irmã Karina, a sua resposta está muito dentro do contexto profético, um contexto profético perfeito, porque a irmã citou Cantares capítulo 5, versículo 2. Ou seja, independentemente de a igreja ser composta de homens e mulheres, como somos, todos somos, né? Como igreja, nós somos a noiva do Senhor Jesus, a noiva do Cordeiro. Muito bem colocado pela irmã essa citação de Cantares, capítulo 5, verso 2. Muito obrigado. Agora partimos para a nossa terceira pergunta. E a nossa terceira pergunta se refere ao encontro. Quanto ao encontro, a letra A tem a seguinte pergunta: quantas virgens ouviram o grito ou o aviso? E quantas se levantaram e prepararam suas lâmpadas? Letra B, explique a explicação da primeira pergunta. E a letra C, a outra pergunta, que é: e o que faltou? Então vamos à nossa resposta, que nós teremos aqui da nossa terceira pergunta. Primeiramente, quem vai responder é a Júlia. A Júlia é da classe de intermediários da igreja de Uruará, lá no estado do Pará. A Júlia vai dar essa resposta a esta pergunta da nossa terceira pergunta. Então vamos ouvir. Júlia, eu quero cumprimentar a você com a paz do Senhor Jesus. E eu não vou fazer a você novamente a pergunta, porque você mesma já repete a pergunta. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje eu vou responder a pergunta 3 da Escola Bíblica. Quanto ao encontro. Pergunta A. Quantas virgens ouviram o grito ou o aviso, e quantas se levantaram e prepararam suas lâmpadas? Resposta: todas 10 ouviram o grito. Aí vem o esposo. Mas apenas as 5 prudentes estavam preparadas para o encontro. B. Explique. Resposta: as 5 prudentes estavam preparadas com as suas candeias acesas e o azeite de reserva. Assim também será o arrebatamento da igreja fiel. Todos ouvirão o chamado, mas somente os fiéis e aqueles que tiverem o azeite, que é o Espírito Santo, irão subir para a eternidade. Pergunta 5. E o que faltou? Resposta: para as outras 5 loucas, faltou o azeite de reserva, faltou o Espírito Santo. Somente quem tem Espírito Santo que vai subir para a eternidade. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Muito bem, Júlia, muito bem feita a sua comparação com o arrebatamento da igreja. E, na verdade, muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Muito obrigado pela sua resposta, a resposta muito segura e muito correta. Glória a Deus. Agora a nossa quarta pergunta, continuando, né? E a nossa quarta pergunta é quanto às designações, ou seja, aquilo que foi dado nome, né? Então a primeira delas, a letra A, está relacionada a pergunta é a seguinte: qual foi o nome dado pelo Senhor Jesus às virgens que não tinham óleo reservado? Também na pergunta 4 temos a letra B. E a letra B é a seguinte: qual a proporção
entre loucas e prudentes? Vamos então ficar com a nossa pergunta 4. E a nossa pergunta 4 vai ser dirigida a duas pessoas. Primeiro, a irmã Jane. A irmã Jane é do grupo de jovens da Igreja de Juiz de Fora, em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais. E depois nós teremos a resposta também do Gael Mariano. Ele é uma criança da classe de crianças, ali da Igreja de Guarapari, no estado do Espírito Santo. Vamos ouvir então as respostas dos nossos irmãos. A paz do Senhor. Respondendo à pergunta de número 4, vemos que o Senhor Jesus chamou aquelas que não tinham a botija reserva de loucas e imprudentes. E o Senhor a separou por proporção de 50%, para demonstrar que todos estamos sujeitos ao pecado, todos estamos sujeitos a não ter reserva de óleo. A paz do Senhor. Resposta da pergunta 4, letra B. Qual a proporção entre as loucas e as prudentes? 50% da Paquistanho. Muito bem, Jane. A sua colocação muito bem feita, que todas estão sujeitas a não ter óleo de reserva, a não ter o óleo. Mas a questão, naturalmente, é só de não se descuidar, ou seja, é de ser prudente ou previdente, né? Muito bem colocado na sua resposta. Também, o Gael foi rápido, né? O Gael, é muito importante na sua resposta a sua colocação, né? De 50%, ou seja, duas partes iguais. De um lado, uma igreja fiel, do outro lado, uma igreja infiel, naquelas chamadas virgens loucas, né? As prudentes representando 50%, uma igreja fiel. E as loucas representando os outros 50%, a outra parte que é uma igreja infiel. Muito rápida a resposta dele, mas foi muito bem colocada, né? A proporção foi 50%. Muito bem colocado. Agora partimos para a nossa quinta pergunta, né? Vamos até a 7ª, mas a nossa quinta pergunta diz o seguinte: a parábola proferida pelo Senhor Jesus estava se referindo à igreja ou ao mundo? Então a nossa quinta pergunta é: a parábola estava se referindo à igreja ou ao mundo? Eu vou dirigir essa pergunta lá para Rondônia, primeiramente, a Ana Luísa. Ana Luísa, ela é da classe de intermediários da igreja de Porto Velho, a capital lá de Rondônia. E eu quero cumprimentar a Ana Luísa com a paz do Senhor. E olha, Ana Luísa, eu não vou repetir a pergunta mais ou menos outra vez, porque você mesma faz também a pergunta aqui dessa nossa quinta pergunta. A paz do Senhor, irmãos e irmãs, aqui eu vou fazer a pergunta 5. A palavra falada pelo Senhor Jesus estava se referindo à igreja ou ao mundo? À igreja. Muito bem, Ana Luísa, só fazendo aqui uma pequena correção, né? A parábola proferida, uma expressão mais difícil, né? De uma linguagem mais difícil de falar, e acabou saindo a palavra falada. Muito bem lido aí pela irmã, né? Dessa forma, a nossa pergunta. Mas deu para entender a leitura da pergunta e foi muito bem respondida, viu, Ana Luísa? Agora também eu quero dirigir essa pergunta lá para o Rio de Janeiro, a Júlia e a Noemi. A Júlia e a Noemi, elas são da classe de criança da igreja de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Júlia e Noemi, prestem bem atenção à pergunta que a mamãe faz a vocês, ok? Paz do Senhor, meu nome é Júlia e eu sou Noemi. A parábola proferida pelo Senhor Jesus estava se referindo à igreja ou ao mundo? A igreja! Muito bem, Júlia, muito bem, Noemi, a paz do Senhor para vocês também. E eu tenho quase certeza de que se trata de duas irmãs gêmeas, muito lindas, e a resposta muito correta. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos partir agora para a nossa sexta pergunta, né? E a nossa sexta pergunta, ela se refere ao seguinte: aqui está uma lição para o mundo ou para o crente? Uma lição para o mundo ou uma lição para o crente? Aí agora, quem vai nos responder isso, primeiramente, é o Gabriel. O Gabriel é da classe de crianças da igreja de Teresina, lá no Piauí, no estado do Piauí. E o Gabriel vai nos dar uma primeira resposta. Depois dirigiremos também a pergunta à Lorena, lá do grupo de jovens de Cascavel, no Paraná. Vamos ouvir primeiro o Gabriel. Gabriel, só para dar uma informação,
você já pode ir direto à resposta, está bem? Pode dar essa resposta. A paz do Senhor Jesus. A resposta da sexta pergunta é o crente. A paz do Senhor Jesus. Aqui está uma lição para o mundo ou para o crente? Para o crente. No capítulo 25, verso 1, então o reino do céu será semelhante às 10 virgens, que tomando suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Porque o mundo não conhece a palavra do Senhor, o mundo não crê que Jesus vai voltar. E, portanto, a lição é para o crente, com o despertamento para ficar em vigilância com a volta de Jesus. Como está escrito no versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A paz do Senhor Jesus. Muito bem, muito obrigado, Gabriel. A lição é exatamente para o crente. Não é uma lição para o mundo, mas é uma lição, ou seja, uma parábola que foi contada trazendo uma lição, né, para o crente em Jesus. Lorena, eu quero despedir de você também com a paz do Senhor. E só um detalhe, não esqueça de lembrar sempre daquilo que você citou, que é a palavra do Senhor na sua resposta, citando o versículo bíblico para servir de base. Eu desejo a você a paz do Senhor e a sua resposta foi muito boa e muito bem fundamentada no texto bíblico da parábola. Muito obrigado a você. Glória a Deus. Agora, irmãos, nós iremos para a outra parte do nosso assunto, que é dirigida agora, que é a nossa sétima pergunta. E a nossa sétima pergunta, ela é dirigida para obreiros. E nós vamos ter obreiros respondendo. E a pergunta é a seguinte: quanto à aplicação da parábola, agora quanto à aplicação da parábola, aplicação no sentido profético, a primeira pergunta é a seguinte: qual o nome profético que é dado em nossos dias referido à luz da candeia? Então é a primeira pergunta, é a letra A. A letra B é: por que a luz acesa agora nesse tempo? Ou seja, por que a luz acesa agora nesse tempo? Nós vamos dirigir a pergunta, primeiramente, ao nosso irmão Iderli. O Iderli é lá da Bahia, ele é de Eunápolis, ele é do grupo de obreiros da igreja ali em Eunápolis. Ele vai nos dar uma primeira resposta. E eu quero me dirigir ao irmão Iderli da seguinte maneira: Iderli, você pode aproveitar dando a resposta da letra A e faça também um pequeno comentário da resposta da letra B. Amém? Irmãos, a paz do Senhor, em resposta à pergunta 7 da Escola Bíblica Dominical dessa semana, a letra A, a resposta é luz ou revelação. E a letra B, a resposta é por causa das trevas. A luz, ela chega para dissipar as trevas. O momento que nós vivemos é o momento da noite, o período da noite. E o Espírito Santo, ele tem iluminado essas trevas na vida da igreja. Amém? Paz do Senhor Jesus. Muito bem, irmão Iderli, a paz do Senhor Jesus para você também. Nós estamos vivendo, sim, esse momento profético da noite, mas o Espírito Santo tem mantido a nossa candeia acesa, ou seja, a candeia da igreja acesa, a igreja fiel, nesta última hora, essa hora da noite. Muito bem colocado por você. Também agora, dirigindo a pergunta agora da letra B, eu quero dirigir essa pergunta ao nosso irmão lá de Brasília, lá da igreja de Samambaia, lá no Distrito Federal. É o Ítalo Bruno. Ítalo, é a paz do Senhor Jesus. Pode dar a resposta também dessa pergunta, enfatizando a letra B. Amém? A paz do Senhor Jesus, irmãos. Em resposta à pergunta de número 7, letra B, que nos diz: por que a luz acesa agora nesse tempo? Porque o mundo está em trevas, e Jesus é a luz que brilha nos nossos caminhos nesta hora. Conforme diz aqui no livro de João 8,12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Muito bem, Ítalo, muito bem respondido. E também a citação de João capítulo 8, verso 12, para a resposta dessa sétima pergunta, letra B, foi muito bem lembrado. O Senhor Jesus, ele disse: eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, aquela luz da candeia acesa que nos fará entrar nas bodas do Cordeiro, entrar na festa do casamento
Essa luz é a revelação de Jesus nessa última hora, conforme a pergunta: por que a luz acesa agora, neste tempo, ou seja, nesta hora da noite? Obrigado pela sua resposta, que Deus abençoe. Muito bem, irmãos, nós chegamos então ao final da nossa apresentação, agora pela manhã, antecipando alguns vídeos da Escola Bíblica Dominical. E nós queremos agradecer os irmãos que têm enviado seus vídeos. Nós temos recebido centenas, às vezes passa até de 1000 vídeos numa semana. E pelo fato de não podermos apresentar todos neste horário e também no horário da Escola Bíblica daqui a pouco, nós então estamos publicando no nosso site. Você pode ter acesso ao nosso site, ao site da Igreja Cristã Maranata, e ali você então ter acesso a esta informação de como está o seu vídeo, a publicação dele, assistir o seu vídeo e de outros irmãos que você desejar assistir. Pode olhar ali, que ali estará publicado o vídeo que você enviou, né? O irmão, a irmã, a criança enviou para a Escola Bíblica Dominical. E agora faço ainda uma última recomendação, que é para que você daqui a pouco, às 10 horas da manhã, esteja conosco no nosso canal de YouTube, participando da Escola Bíblica Dominical. E Deus tem uma bênção para o seu coração. Que Deus então a todos abençoe com a paz do Senhor Jesus.